Pessoal, essa semana o Casão Pode Tudo é especial, porque eu vou conversar com um cara, primeiro que eu tenho uma admiração muito grande. Trabalhei com ele 25 anos, 20 anos de seleção brasileira. Estou aqui com o Galvão Bueno. Fala, Galvão. Beleza? Obrigado. Casa. Muito obrigado Prazer, cara. topado. Prazer, um prazer muito grande. O Casa é uma pessoa querida, amigo, parceiro, companheiro de momentos difíceis, companheiro de grandes momentos. Viajamos esse mundo de Deus. De vez em quando a gente discutiu um pouquinho, porque... É, um casamento sempre tem uma igual discussão, casal, né? Igual casal. Ainda, casamento sem sexo é mais difícil ainda, né? Mas eu sou bom nisso. Você teve um relacionamento recente. Sou bom nisso. Você teve um relacionamento recente que Não tenho problema que não com rolou esse nada. relacionamento. Mas Não. foi bom, não foi? Foi maravilhoso, espetacular. Galvão, eu quero começar com você sobre um assunto que você domina completamente, que é a seleção brasileira. Ah, Nós fizemos, 20 anos de seleção brasileira, Copa do Mundo, Olimpíada, amistosos, eliminatórias, Copa das Confederações, pra lá e pra cá, né? Vimos... Conta aqui 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 18. 2018. Seis Exatamente. Copas do Mundo. Em 98 eu não fazia a seleção brasileira ainda. Eu girei com o Kleber Mas e a com o gente Reis, fazia mas aí tava o programa, a gente programa fazia tudo certo. programa junto. Então eu queria te perguntar o seguinte, para começar no lado atual, como você está vendo a seleção brasileira, a CBF, depois da eliminação, né, para a Croácia, a saída do Tite, até agora? Por que você acha que demorou tanto e nós ficamos numa situação assim vexatória mundialmente? Acho que a expressão que me vem à cabeça é uma bagunça geral. Mas o ano de 2023 é um ano para ser esquecido. Em todos os sentidos. Ou sempre muito bem lembrado para que não aconteça de Novamente. novo o que aconteceu. Falar de CBF é uma coisa à parte. A seleção brasileira está diretamente ligada à CBF, mas são... A seleção tem mais ligação com o povo, né? Com o esporte, né? A CBF, se a gente imaginar que os últimos presidentes da CBF antes do Edinaldo ou foram presos, ou foram banidos do futebol, ou estão escondidos em casa, não pode sair do país para não ser preso, então a gente tem uma noção como é que foram esses anos de CBF. Porque se a gente for ver, o Ricardo Teixeira está banido do futebol, mas trabalha por trás... Nos bastidores, nos bastidores, tem uma influência ali, aquela forte coisa, para tentar voltar, ou pessoalmente não pode, mas colocar uma equipe dele. Colocar a galera dele. Sim. Aí depois vem o Marinho. Cara, imagina um cara que foi jogador de futebol, um cara que foi político, que foi governador de São Paulo, com 80 e tantos anos, tá lá todas as madrugadas, 5 horas da manhã, lavando o chão lá na cadeia nos Estados Unidos. Né? E aí depois tem o Marco Polo, que só não foi preso junto com ele porque fugiu pela porta dos fundos do hospital. Sim. E Tem o Caboclo, do outro que foi hospital afastado. do hotel, vou chegar no Caboclo, né? E o Marco Polo Del Nero não pode sair do Brasil. Então teve todo. Vai juntando tudo isso, né? Depois tem o Caboclo, que foi afastado por assédio. Aí vem o Edinaldo, aí tira o Edinaldo, tem uma canetada para tirar o Edinaldo, outra canetada para voltar o Edinaldo. Então, teve um certo momento que o futebol da seleção não resistiu. Sim. Não resistiu. A desorganização, né? A desorganização, a bagunça, a confusão. E aí vem também uma série de erros que vem esse momento de nós tivemos um ano e pouco com a seleção brasileira sem técnico. Sem o Não técnico pode. oficial, Não, só isso interino. é um desrespeito à história do futebol brasileiro. É um desrespeito à seleção brasileira, tudo aquilo. A seleção brasileira que você jogou com muita honra, jogou Copa do Mundo, botou a amarelinha do Zagallo Sim. ali, e você sabe muito bem o que significa a seleção brasileira. Significa, para mim, como profissional que fiz
13 Copas do Mundo, que transmiti. Perdi a conta. Eu sei que. Você narrou dois títulos de Dois Copa do Mundo. títulos, tem 3 finais. 3 finais. 3 finais de Copa, 2 títulos. Mas o torcedor brasileiro, né, faz parte da nossa história. Futebol faz parte da nossa cultura. Eu digo sempre o seguinte: futebol não vai resolver os problemas do país. O título de seleção brasileira não vai resolver nenhum problema de miséria, de falta de educação, de falta de segurança, Da fome, de todos esses problemas que nós temos, né, historicamente. Mas houve um desrespeito com a seleção brasileira muito grande. Você sabe que, às vezes, eu acho até que eu me sinto um pouco culpado dessa história do Ancelotti, porque lá no Catar, o Rodrigo Paiva me ligou, disse: o Edinaldo quer jantar ou almoçar com você, trocar umas ideias. E falei, claro. Aí fomos almoçar, falamos de outras coisas. Depois eu disse, vem cá. Foi antes do jogo com a Coreia. Ainda bem, né? Que não foi antes do jogo com a Croácia. Foi antes do jogo com a Coreia. Eu falei para ele, Edinaldo, o Tite já avisou que ele está fora. Ganhando ou perdendo, sendo campeão ou não sendo mais uma vez, no dia que o Brasil for eliminado ou que terminar a Copa do Mundo, ele está fora. Você já devia estar com o técnico da seleção na cabeça. Sabe como é? Tem que resolver algumas coisas. Aí caminhou para coisa. Aí vem aquela história do técnico estrangeiro. Será que não está na hora de ser um técnico estrangeiro? E eu falei, para mim, técnico não tem passaporte, cara. Está tendo um abuso, um exagero de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. O cara tem um passaporte estrangeiro, opa, traz o cara. Mas tudo é válido. Eu sei que, para encurtar a conversa, eu sei que ele falou assim, mas se tivesse que ser um técnico estrangeiro, para você quem seria? Eu falei, se eu pudesse contratar, o nome, para mim, seria só Ancelotti. Seria o Ancelotti pela história, pelo que ele significa como técnico, pelo que eu entendo que ele seja como técnico, pelo hábito e o prazer que ele tem de trabalhar com jogadores brasileiros. E o hábito de ganhar títulos, né? O cara é acostumado com isso. Ninguém tem mais título que ele. Não, então. Ninguém tem mais título. Eu gostei da ideia também. Ninguém tem mais título de Champions. Ninguém tem mais título das ligas. Ele é o único campeão em todas as grandes ligas. Sim. Né? Ele é o único cara campeão na Itália, na Inglaterra, na Espanha, na França. Está faltando um. Qual é? Alemanha. Ele é o único. Então, pega aquele time do Milan, cara. A gente fez jogo do Milan. Pega um time do Milan, o time do Milan que tinha o Dida de goleiro, tinha o Cafu de lateral, tinha Kaká. Não, Kaká, daí vamos passar por aqui. Tinha o Cafu, tinha Serginho, Sim. Teve Kaká, teve Rivaldo, teve Ronaldinho Gaúcho, teve Ronaldo, fenômeno. Pega o Real Madrid de hoje. Sim. Tinha 4 titulares de seleção brasileira, né? O Militão, o Casimiro, o Vinícius e o Rodrigo, tudo no time dele. E agora vai chegando o Hendrick, o ataque vai ser de jogador brasileiro. Então, se esse ataque for o do Real Madrid, tem que ser o da seleção brasileira. Da seleção. É que por pôr do Real Madrid, um vai ter que sobrar, porque vão levar o Mbappé, cara. Estou em dúvida ainda essa história aí. Mas estou dizendo, se for... Olha esse negócio de em dúvida, cara. Eu assisti o jogo, mudei de assunto, mas o papo aqui é bom. Sim, claro. Eu estava no Brasil, no Espanha e Brasil, recentemente. Eu fui ao Inglaterra e Brasil, fui ao Espanha e Brasil, fui trabalhar, tudo, mas estava na tribuna, sentia um espanhol muito bem educado, que depois fui saber que ele era diretor do Real Madrid. Mas muito bem educado. Quando ele antes do jogo, falou, cadê o Hendrick?
Eu falei, calma, ele vai entrar. Não, mas ele tem que ser titular. Aí eu fico lendo você, vendo você. O Abel, não sei, o Dorival não faz a mesma besteira que o Abel fez. Ele tem que ser titular, agora ele é titular do Abel. Mas aí eu falei, não, calma, ele vai entrar no segundo tempo. Aí chegou um determinado momento, eu disse para ele, teu time ano que vem, Hendrick, Rodrigo e Vini. Aí ele falou, e mais o Mbappé. O cara deve saber, né? É, claro. E mais o Mbappé. Aí eu falei, e aí? Eu falei, aí, vamos ter que vender um. Vamos ter que vender um. Eu, falar por falar. E depois eu tive na casa do Vini e fiz uma entrevista com ele, que ainda não foi exibida, ele não dá entrevista, não foi lá, mas abriu a casa dele. O garoto tá a luta dele nesse momento, a coisa dele nessa questão do racismo. Ele é uma vítima de perseguição. Ele é uma né? vítima Ele de não perseguição, é... mas ele encara, resolveu Sim. encarar e vai continuar encarando. Não, porque o racismo existe em todo lugar, né? Não é só na Espanha, existe em todo lugar. Mas lá na lá Espanha tem muito. Tem muito, mas nesse momento é com ele. É com ele. É direcionado ao Vinícius Júnior. Ele é vítima de uma perseguição porque o ódio do racismo na Espanha está sendo direcionado ao Vinícius Júnior. Isso é uma covardia que estão fazendo com ele. Vamos falar isso, que eu quero dizer coisas que ele Vai. me falou. Mas então, voltando na história do Ancelotti, então, tem todo esse negócio. Pode ser, não sei o quê. A ideia era boa, Sim, claro. mas não da forma que foi. Eu disse para ele assim, se eu fosse você, primeiro eu chamava o Falcão, Paulo Roberto Falcão, para Organizar, esperar o Ancelotti chegar. Não é esperar, é para ir buscar. Ah, sim. Fazer uma dobradinha. Para ir buscar, para ser diretor de seleção, coordenador geral, não sei o quê. Sabe por quê? Falei para ele. Talvez você não saiba. Eles fizeram juntos o melhor meio-campo da história da Roma. Foram campeões italianos. Sim. O ídolo, como jogador de futebol do Ancelotti, é o Falcão. E eles são muito amigos. Sim. Então seria um papo do Paulo Roberto Falcão chegar para ele e dizer para ele, Carleto, tô aqui, pensei numa maluquice aqui, que é um negócio pra gente... Já imaginou se a gente encerrar nossa carreira com isso? Você jogou Copa do Mundo, não foi campeão. Eu joguei Copa do Mundo, não fui campeão. Nós não fomos técnicos de seleção em Copa do Mundo, porque o Ancelotti também não foi. Nenhum dos dois. Eu vim aqui para fazer tua cabeça, para você ser o técnico e a gente trabalhar junto na seleção brasileira. Já imaginou? Era capaz do Ancelotti vir. Sim, claro. Ia ser sedutor pro Ancelotti. Mas o Falcão já é mais velho e não sei o quê. Aí o Kaká interferiu, o Cafu interferiu. Falei, Kaká, tu vai encarar a parada lá? Ele falou, você tá louco, minha vida tá muito boa. Mas aí o que aconteceu? Eles dizem que tem um contrato assinado. Ninguém nunca viu, porque não podia mostrar. Exatamente. Ele tinha contato com o Real Madrid. Eu estou esperando que me mostrem. Me disseram lá que vão mostrar. Estou esperando que me mostrem. Mas aí vem essa história. O cara aceitou, mas ele não pode, porque ele tem contato com o Real Madrid. Aí Tem que esperar acabar. tem que esperar acabar. Acabava a opção no fim do ano. Aí eu falei, tá bom. Aí ele classifica para as oitavas de final, para o mata-mata da Champions e vai bem na primeira fase. Tiveram 100% de aproveitamento. Sim. Não vai sair. Mas tem o contrato, tem que vir, não sei o quê. Então o que acontece? Passamos um ano esperando o Ancelotti. A seleção brasileira não pode passar um ano esperando um técnico. Não sei o que você pensa disso. Eu acho isso. Sabe, Galvão, assim, eu gostei da ideia do Ancelotti, tudo e tal. Mas a minha primeira opção era o Abel Ferreira, aqui no Brasil. Eu acho que não tinha erro. Quer dizer, não tinha erro assim, caso ele aceitasse, caso a Leila liberasse e tal. Claro. Eu confesso que de brasileiros, porque o Abel já, como técnico, ele já é brasileiro. Sim. Quer dizer,
Ele é português, com toda a formação dele de português, com toda a tradição. Mas como técnico, tantos anos que ele está aqui e está ganhando, Ganhando tudo. nós estamos conversando aqui, antes, imediatamente anterior à nossa conversa, você estava comentando A na final do Record campeonato, mais ele um sendo título. Tricampeão paulista. Sabe desde quando o Palmeiras não era tricampeão? Desde os anos 30. Desde os anos 30. E o cara E não era nem Palmeiras, era Palestra Itália. era Palestra Itália. O cara já ganhou 2 Libertadores, o cara é bicampeão brasileiro, o cara já ganhou tudo. Mas eu acho que a cabeça dele já está dentro do futebol brasileiro. Sim. Você falou, o Abel, eu tinha 3 nomes, que seria o Abel, o Dorival Aham. ou o Renato Gaúcho. Sim, pra mim são os 3 nomes. É. Eu acho até hoje que se o Andrés, que tá bem, rapaz, entrou bem na seleção desses 2 jogos, bom jogador. Se ele não tivesse dado aquele azar de tropeçar na bola e cair sentado com a bunda na bola, e o Davidson pegou para fazer o gol, se ele tivesse ganhado aquela Libertadores com o Flamengo, ele estava na seleção brasileira. Já há muito tempo. Eu tenho essa sensação. Sim, eu gosto dele também. Eu tenho essa- Chuta bem, se mexe bem. Não, tô falando, não é chuta bem, se mexe bem, não, rapaz. Tô falando é do Renato Gaúcho, pô. Ah, tu tá falando do Andréas, pô. Pô, não, porque o André deu um azar de tropeçou e caiu sentado mas- na bola. Mas eu tô falando, o Andréas, pra mim, ele foi convocado agora, eu acho ele bom jogador. Não, eu também acho muito bom jogador. Lança bem, bate o bem. que eu tô dizendo é que se não tivesse aquela cena Do Renato era o treinador do Flamengo. o Renato do Flamengo ganhar a Sim, Libertadores sim, e ia sim, para a claro, seleção. claro. Mas os nomes seriam esses. Mas o Brasil, a história da seleção brasileira é muito grande, cara. O Brasil não pode passar um ano esperando um técnico. E aí vai o Ramon, que era o técnico das seleções de baixo, com todo respeito ao Ramon, não podia ser o técnico da seleção brasileira naquele momento. Nós fizemos junto o primeiro jogo dele. Sim, fizemos. Contra Marrocos. foi Perdeu de 2-1. Marrocos. Nós fizemos juntos. Sim. Lá no canal seu GB. canal. Isso. E aí depois vem, toma goleada de time africano. Um ano que... Bom. Aí vem o Diniz. Tenho profundo respeito pelo Diniz. Apenas acho que o futebol, a forma que ele pensa futebol, precisa de tempo para trabalhar. Então ele está no Fluminense, campeão, carioca. Trabalha todo dia com seus campeão da jogadores. Libertadores, mas trabalha todo dia. E o tipo, a seleção, você sabe, pegou aqui, treinador dia e joga. Exatamente. Mas mesmo que tivesse dado certo o sistema de jogo dele, que não deu, interino. Interino. Porque o técnico campeão, o cara é interino. Aqui, ó, você vai pegar agora, porque o Ramon não deu certo, mas você vai ficar até maio do ano que vem, porque em junho do ano que vem, o Ancelotti vem, Assume e vai pra Copa assume América. para a Copa América, obrigado, até logo. E tendo que dividir foco, né? Fluminense e seleção. Fluminense e seleção. E além de ter que dividir foco Fluminense seleção, o futebol na cabeça do Diniz é completamente diferente do futebol na cabeça do Ancelotti. Sim, completamente. Estilos de jogo E diferentes, até pensamento então foi diferente. tudo errado. Exatamente. Foi tudo feito errado. O Dorival está muito mais próximo do Ancelotti do que estava Claro, o Diniz. claro. Eu brinquei. E para os jogadores entenderem o esquema do Dorival é muito mais simples do que entenderem o esquema do Diniz em pouco tempo. Eu conversando com o Vini, eu falei, ele falou exatamente isso. Eu falei, eu pedi licença para o Dorival, porque nas redes sociais um comentário daquele, o cara disse assim, Dorival faz o melhor feijão com arroz do mundo. Aí eu falei, ô Vini, sabe o que eu acho? Que o Ancelotti faz o melhor macarrão com molho de tomate do mundo. E o outro faz feijão com arroz do mundo. Exatamente. Então, teria casado muito mais. Mas mesmo assim, não poderiam pegar o Dorival e dizer você vai ser interino para você sair quando o Ancelotti chegar. O Dorival, assim, pra mim, tinha que ter definido lá atrás
ou Abel Ferreira, ou Renato, ou Dorival. Pronto. Tá? Empatamos de novo. Exatamente. Isso não tem A gente sempre pensou o futebol muito parecido. Exatamente. O futebol é muito concreto. É. Quando fica com dúvida, nunca dá certo. Inclusive dentro do campo. O jogador, quando está jogando, ele tem que ter menos dúvidas possíveis Claro. para fazer a jogada direito. É e lógico. fora também, pô. Então não tem como. Não tem muito como se fugir. E se você pegar o passado recente deles, desses três que nós estamos falando, eu acho que a seleção nesse momento está muito bem entregue ao Dorival. Você até pode preferir que tivesse sido o Abel. Mas Não, mas eu gosto do Dorival também. o passado recente mostra o Renato com 5 títulos desses 7 seguidos do Grêmio com o campeão da Libertadores. Da Copa do Brasil. Com o campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Bateu na trave na Libertadores com o Flamengo, ganhou com o Grêmio, bateu com o Flamengo. Aí você vai pro Abel, ganhou tudo. Sim. Aí você vai pro Dorival, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, pegou o São Paulo. Ganhou a São Copa Paulo do Brasil. ganhava título, fazia como 100 anos. 100 anos. Passa bastante tempo. Ih, tem uns tricolores aqui que abriram o braço aqui. Não, mas gente. Não, é exagerar para dar o tempo. É exagerar, Fazia porque bastante tempo. eu- O último título do São Paulo tinha, assim, de peso, tinha sido a Sul-Americana em 2011, né? 2012. E aí veio ganhar a Copa do Brasil. Nesse meio teve o Crespo, o Campeonato Paulista. Mas um título de peso inédito, esse que é o lance. É inédito. O São Paulo nunca tinha ganho. Era o que faltava ao São Paulo para fechar a galeria de títulos. Então, 3 vitoriosos. Mas, basicamente, Casa, o que foi feito com a seleção brasileira em 2023, eu não estou botando culpa nem no Ramon, nem no Diniz, como técnico. O que foi feito com a seleção brasileira foi um crime. Sim. Um crime de falta de respeito à história da seleção brasileira, ao que a seleção brasileira significa, o que você guarda no seu coração da sua passagem pela seleção brasileira. Eu estou vendo você fazendo aquele gol lá em Assunção, no Paraguai. Você andando. O Renato meteu a bola na sua cabeça. O Renato tocou a bola na cabeça do Casa e disse, faz. O Casa nem pulou, pum, cabeceou. E fiz lá contra a Bolívia também, com o Renato jogando. Contra a Bolívia também. Naquele jogo foi um gol seu e um gol do Zico histórico, que ele puxa a bola de trás assim. Então, cara, transmiti você na Copa do Mundo, cara. Então, não podia ser feito o que foi feito com a seleção brasileira. Não podia. Falta de respeito. No meio de uma bagunça tão grande, ficou fácil até dizer, o Ancelotti não veio porque viu a bagunça e desistiu. Falou, eu vou entrar nessa roubada, não vou não. Mas o MP do Rio não podia, pelo menos os advogados me explicaram isso, não cabia a eles tirar o presidente. Aí nomeia um presidente do STJD. Aí a turma do STJD, os advogados foram tomar conta da CBF. Fazia parte de uma jogada, porque o candidato era o Sveiter Filho, que foi ex-presidente do STJ, o pai do Sveiter tinha sido presidente, o presidente nomeado era do STJD. Era uma trama, Galvão. Era uma trama de advogado. Para dominar a CBF. Mas por trás chegou a um ponto, até do Ricardo Teixeira, junto com o Marco Paulo Del Nero, eles não podiam olhar para a cara do outro. Para você ver, né? Pra você ver como é que é a política. O que significa o poder para esses caras. E o poder do futebol da seleção brasileira, que não é qualquer poder. A gente pensa, o torcedor pensa na seleção bem, na cabeça. Tem os negócios daqui, as coisas dali. Por que vai preso? Por que é banido do futebol? Então, foi um ano triste. Deixa eu te perguntar agora coisa legal da seleção brasileira. Você narrou 94, 2002. 2002 eu estava com você lá. Viajamos Japão, Coreia, para lá e para cá, né? Fizemos os jogos e tal.
Eu sei bastante dos bastidores, depois a gente conversa. Mas e os bastidores de 94? Quando o Brasil não ganhava título há 24 anos. 24 anos. Que é o que estava acontecendo. O que aconteceu, o que vai acontecer agora Exatamente. na Copa de O Brasil 26. não estava encantando naquele momento, na Copa do Mundo, né? Tinha um esquema diferente. O torcedor estava difícil de entender aquilo que o Parreira e o Zagallo estavam fazendo. Quando você, com a sua sensibilidade de narrador e de ver futebol, você sentiu que, pô, pode ser que dê. Acho que nós vamos chegar na final. Acho que nós podemos ser campeão. Você, assim, A gente sempre chega. A gente chega sempre com muita vontade que dê certo. Né? Mas a gente chega. Quantas vezes nós conversamos isso antes de Copa do Mundo? Tem um ponto forte aqui, tem ponto fraco ali. Mas ali já se dava para perceber que o Parreira é muito pragmático. Isso sempre foi. E não há como negar a capacidade do Parreira. sim, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Demorou para ser reconhecido por aquele título. ele E não a foi seleção também. Ele não foi jogador de futebol como o Zagallo, ele não foi jogador de futebol como o Tele, né? Mas ele. Ele fazia Eu não vou parte falar, da comissão eu de não vou falar 70, que ele não né? foi jogador de futebol como o Filipão, porque o Filipão como jogador, como técnico não foi muito, como jogador não, né? Mas o Parreira estava desde 70, né? O Parreira era da preparação física, mas um cara extremamente inteligente. Sim. Extremamente inteligente. E o Brasil tinha, naquele momento, ele formou um sistema que era difícil fazer gol no Brasil. Se a gente pensar, cara, quantos gols o Brasil tomou na Copa em 94? Me ajuda aí, vamos junto aqui na Tomou da memória. Suécia, Ele tomou um gol da Suécia, tomou 2 gols da Holanda, e eu acho que só. eu também acho que só. Porque. Talvez tenha tomado um da Rússia. A Rússia foi 2-1 ou foi 2-0? Eu tô. Enfim, mas tomou Se 3, não 4 tomou gols 3, no tomou máximo. 4. Exatamente. Se não tomou 3, tomou 4. Porque. Tinha Mauro Silva e Dunga na frente. Tinha. Ele tinha. E olha que ele perdeu os zagueiros, né? Perdeu os dois Perdeu titulares dele. os dois Ricardos, né? Que era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. O Ricardo Rocha nem foi, o Ricardo Gomes jogou meia hora. E ficou por lá pelo. Ricardo Gomes. O Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha ficou lá. O Gomes não o foi. Gomes, o Gomes nem foi. Mas, quem é que jogou? Aldair e Márcio Santos. Aí nós tínhamos uma coisa que não existe mais. Nós tínhamos 2 laterais direitos, o Jorginho e o Cafu, e tínhamos 2 laterais esquerdos, Leonardo e Branco. Hoje não tem mais, hoje não existe mais. Hoje nós não temos mais. Aí você pega o Dunga e o Mauro Silva. e ele fechava, ele tinha 2. O Raí era para ser o grande cara ali no meio, acabou não sendo pelo caminho, mas aí bota mais o Mazinho, que fechou mais ainda, o Dunga, o Zinho fazia ligação. Mas ele tinha Romário e Bebeto no auge da forma. Eu diria a você, porque Ronaldo fenômeno, absoluto. Você pega as Copas de 58, de 62, o Vavá era um belíssimo jogador, mas tinha Pelé ali junto com ele. Se a gente vai mais para frente de outras duplas, mas uma dupla igual Romário e Bebeto, eu acho que nunca existiu. Pô, funcionou em 89, naquela Copa América, que o Brasil não ganhava há muito tempo, eles massacraram a Copa América e depois veio em 94. Então, Só não funcionou em 90 que o Romário chegou machucado. mas 90 foi uma bagunça geral, né? Também. 90, bota bagunça nisso, né? Foi uma bagunça geral. Mas, então era um time para ganhar. E era um grande time. E à medida que as coisas foram caminhando, o time foi crescendo. Teve jogos difíceis, teve jogos realmente difíceis. O empate com a Suécia, mas isso não interessava. Mas o jogo com a Holanda foi... Teve um antes, aquele com os Estados Unidos. Sim, difícil. Das oitavas de final, a data nacional dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos. Rapaz, o estádio de 110 mil pessoas lotado, que eu tava lá, fazia um calor que ninguém aguentava jogar naquele calor. O Dunga me falou do jogo da Holanda, ele dizia assim, eu queria respirar. Eu falei, não vinha ar, vinha um bafo quente.
Era uma coisa. Vai ter de novo. Uma coisa. É essa coisa do horário, né? Sim. Fazia os caras jogar meio-dia, cara. Num sol. Num verão No americano. calor da. Afinal, eu quase desmaiei. Eu fiquei com a inveja do Luciano do Vale, que sentado 2 cadeiras para minha frente, tinha um cara que ficava botando toalha molhada na cabeça dele, e não tinha ninguém para jogar uma aguinha em mim. Eu quase desmaiei ali. Grande Luciano do Vale, grande Luciano do Vale. Então, foi, e à medida que foi passando, cada jogo você via, vai chegar, e vai chegar. E não precisava ter ido pro pênalti, né? Foi mais fantástico ir no pênalti. Enlouqueceu todo Na mundo. prorrogação, com aquele calor, os caras já estavam se arrastando. Mas o Brasil jogou mais. Sim. O Romário não fez um gol que acho que ele nunca imaginou perder um gol daquele na vida. Teve a bola. Do Mauro Silva que foi na trave, que o Paluca falhou. Não, o Paluca falhou e foi dar um beijinho na trave depois, que ele falhou, a bola bateu na trave. O Mazinho teve uma chance de gol clara. Então, não era para ter ido para a prorrogação. Mas foi uma coisa fantástica, cara. Foi um negócio espetacular. Mas era um time. Hoje preciso se dar respeito ao trabalho do Parreira, com o Zagallo, o Júnior, que viajava, fazia parte da comissão técnica, que viajava para ver os jogos, trazendo as informações e participando. Então, é preciso se respeitar o tetracampeonato. Galvão, conheço você muito bem. Tive ao seu lado por muitos jogos importantes. Eu sei da sua sensibilidade, do seu envolvimento com a emoção. Você é um cara que se envolve com a emoção. Você não é um cara que narrava. Às vezes até passa da conta. Mas você não é um cara que narrava para criar a emoção, né? Forçadamente. Não, você eu me emocionava. Como que você se sentiu na hora que acabou o jogo em 94? Você, tal. Mas você, Rapaz, cara. Você sabe que Você sabe explicar exatamente como você se sentia quando você fazia um gol muito importante? Não, dava um branco. Você tem a vibração daquele momento. E você não ouve mais nada, não vê mais nada. Só a cabeça funciona e a boca. Depois que você vai pensar o No que você foi, fez. o que você fez. Então ali, eu brinco dizendo o seguinte, as pessoas me perguntam sempre, muitas vezes, as mesmas coisas. Qual foi o gol mais fantástico que você narrou? O que não foi gol. O que o Bade meteu pra fora. Acabou, é teta. Aí Pelé te agarra, cara. Não, Pelé te agarra. E começa a gritar junto. Aí tem um papagaio de pirata, que é o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo. Eu sacaneio ele. Arnaldo, você pensa que você apareceu ali mostraram aquela imagem pro mundo inteiro para mostrar você e eu? Nós éramos 2 papagaios de pirata ali, rapaz, era para mostrar o Pelé. Ainda aparece o Ciro José, que aparece que vem de lado, mas nós éramos papagaio de pirata. É que eu, pelo menos, um papagaio que falava, eu gritava. Você não fazia nada. Ele me deu um batalhão, cara, que ele quase me enforcou, o Arnaldo. Então, foi um momento, assim. Mas, hoje, ele tem muito mais significado para mim do que teve na hora. Porque na hora era uma explosão de alegria. Claro. Hoje a cabeça funciona melhor. Na hora foi uma explosão de alegria. Mas você sabe que quando eu vejo, 30 anos depois, um garoto que não tinha nem nascido, tá jogando um racha, uma pelada, um baba, depende do lugar do Brasil. Faz o gol. É tetra, virou uma expressão de comemoração. Virou uma expressão de vitória. De vitória, cara. É exatamente isso. Então, hoje, E não é só no futebol. Às vezes, num lugar anônimo, a pessoa faz uma coisa certa, vai não é no futebol, não. Exatamente. É exatamente isso. Então, hoje, eu tenho mais noção do significado, do que foi aquilo. Claro. E aquilo deu uma virada na minha história também. E foi um ano que 2 coisas deram uma virada na minha história. Porque foi o ano da conquista do Tetra e foi o ano da morte do Senna. Sim. Então, foi um ano... Cheio de emoção mesmo. Um ano... Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou de Romário e Bebeto, né?
Romário e Bebeto. Romário e Bebeto era demais, Então, cara. aí você falou Luciano do Vale, né? Ah. Galvão do Luciano do Vale é Bebeto e Romário da narração? Aí você tem que falar pra mim, Eu vou falar. Você vou falar. sabe. Não, assim, vamos lá. Eu vou dizer o seguinte. Você tem total consciência do tamanho que você tem para o esporte brasileiro, no geral, e para narração. E o Luciano também. Vocês dois narravam todos os esportes maravilhosamente bem. Você já está respondendo por mim a sua pergunta. Não, é porque você está com. Não tô, não. Está um pouco assim para responder. Nós éramos. Fala, Galvão! Nós éramos concorrentes, mas nós éramos amigos. Sim. Quantas e tantas vezes que eu passava na cabine dele antes do jogo, que ele passava na minha, que a gente jantava depois do Tinha jogo. uma admiração, um reconhecimento. A gente um puxava o outro. Sim. Porque eu queria ganhar dele, ele queria ganhar de mim. Bebeto e Romário. E. Bebeto e Romário. Mas você falou uma coisa, cara, porque eu acho que nós conseguimos, com todo respeito aos gigantescos anteriores. Cara, ser o melhor não significa que os outros são ruins. Não é questão de ser. Nós mudamos um pouco a história da narração. Sim. Porque era muito normal ter um narrador de futebol e o locutor de futebol. E eu sempre, da minha cabeça, partiu que nós tínhamos que ser narradores esportivos. E o Luciano, como começou um pouquinho antes de mim, eu acabei meio que seguindo os passos dele. Eu fui para o lugar, fui junto com ele na Globo, mas depois fiquei só eu na Globo, no lugar dele. Ele foi brilhar na Bandeirantes, primeiro na Record, depois na Bandeirantes. E eu, ao contrário, eu tinha vindo da Record para a Bandeirantes, da Bandeirantes para a Globo. Os caminhos foram invertidos. Mas é isso. A gente narra futebol é o carro-chefe, Mas aí aí tem vôlei, aí tem basquete, aí tem natação, aí Fórmula tem atletismo, tem Fórmula 1, aí depois tem Fórmula Indy dele, essa coisa toda. Então, qualquer comparação que façam comigo ao Luciano, me honra. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu não faço comparação. Eu coloco vocês no mesmo patamar. Eu tenho uma admiração pelos dois. Vocês foram dois craques da narração esportiva. Estar no mesmo patamar é uma honra muito grande para mim. Lamentavelmente, ele nos deixou muito cedo. Temos hoje muitos narradores esportivos, amigos nossos, porque eu acho que a gente deu uma mudada na história da narração. Tinha o Silvio Luiz na mesma época. Silvio Luiz era maravilhoso. Ele é até hoje. Pô, campeonato italiano com o Silvio Luiz narrando domingo de manhã era espetacular. O Silvio Luiz e o Silvio Lancelotti comentando aquelas coisas, né? Mas o Silvio Luiz não era isso. O iogurte, eu chamo ele de iogurte. É pequeno, baixo e azedo. É pequeno, branco e azedo. Mas o Silvio, eu vivo falando com ele toda hora. Quando eu sofri o acidente de um tombo de cavalo, que eu fiquei grave no hospital, que eu recebi visitas muito. Ele ia todo dia, rapaz. Ele e o maluco do senador Cajuru iam todo dia me ver. Que eles faziam um programa na Bandeirantes juntos. Mas o Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta, aqueles negócios dele. Vocês estavam fazendo a final do Campeonato Paulista na Record e ele estava fazendo uma transmissão paralela. Lá no R7. Virtual. No R7. É. Ele, o Bola e o Carioca. Imagina os três. Então, mas o Silvio foi gigantesco também. Mas é diferente de mim e do Luciano. Sim. Eu acho que Luciano e eu, nós mudamos o conceito do narrador esportivo. E hoje temos aí uma série de gente muito, muito boa. E você sabe que eu fiquei triste? Porque eu li que o Milton Leite vai parar. Ele falou, eu li também que ele vai parar. Porque quer se dedicar mais à família, vai voltar para Jundiaí. Eu estava
2 dias antes da gente estar conversando aqui, eu estava... Você sabe que eu comecei com ele lá na ESPN. Eu sei. Você começou com ele, depois começou comigo, o primeiro jogo. Sim. Lá em Criciúma. Criciúma. É. E eu estava assistindo Grêmio e Juventude com ele. Eu também estava assistindo. Cara, é uma coisa que o Luciano sabia disso, que eu sabia disso. Narrar futebol não é ficar só berrando, não. Nem é para ficar só berrando. E o Milton Leite sempre foi isso. O Milton Leite narrando natação, no espetáculo, não sei o quê. Um grande. Grande. Milton Leite é um grande. É mais um grande que vai parar. Não, talvez ele mude de ideia, Galvão. Talvez apareça uma coisa interessante para ele e ele mude de ideia. Mas... Deixa eu te perguntar uma coisa, já que narração, estamos falando de narração, né? Vamos lá. Narração. Brasil 1, Alemanha 7. Eu estava do seu lado. Vamos lembrar essa. Vamos... Sacanagem. Precisa falar. Isso aí faz parte da história. Eu achei que você ia morrer. A história de título é de título. A história de 7x1 é de 7x1. Você lembra a nossa cabine? Cara, o Arnaldo, você sabe que... A gente... Você, Falcão, Arnaldo, eu... A gente não precisava falar, a gente se entendia de olhar. Sim. Quando é 1, 2, 3... Eu olhei para o Tava o Arnaldo. Ronaldo. Era eu e o Ronaldo. O Falcão tinha saído Era o em Ronaldo, 2010. então. Eu tô dizendo. Mas o Não, Falcão eu disse também. que por Claro. o tempo que nós fizemos. A equipe mais... com mais tempo era essa. Mas aí, eu olhei para o Arnaldo fez... Porque estava na cara que ia ser um horror. Aí, eu olhei pro Casa estava assim, ó. Tem um momento que você não estava nem olhando pro jogo. Você estava assim, ó. Eu acho que estava passando o seu filme na sua cabeça, não pode acontecer. Cara, isso é seleção brasileira. Isso para nós que Tava na jogamos. cara que ia ser um montão. Para nós que jogamos, não pode. Aí quando eu olhei pro Ronaldo, ele estava pálido. Eu falei, ele vai ter um troço. Porque, gente, é Ronaldo. Eu falo, Ronaldo é fenômeno. Eu sei da admiração, do tamanho que você é fã do holandês lá, do Marcos Van Basten. Marco Van Basten. Eu também sou, mas você é muito mais. Eu não sei se você considera o Marco Van Basten o maior centroavante do mundo. Para mim, o maior centroavante do mundo é o Ronaldo. Pô, cara, ganhou 3 bolas de ouro. Não é por isso, é porque o que ele fazia. Sim, o conjunto. Eu acho o Ronaldo... Aqueles 3 primeiros passos dele na arrancada, o lance meu com o Van Basten é o seguinte: nós chegamos juntos na Itália. Eu sei. E eu joguei contra ele 7 anos. Então, dentro do campo, você fica fã do cara porque você tá vendo ele fazer a jogada. Eu citei o Ronaldo eu assisti por TV, né? Eu citei, ou no campo. Eu citei o Van Basten porque eu sei da admiração que você tem. Você me perguntou até um dia no programa, eu e o Ronaldo, você falou assim, quem é o melhor centroavante do mundo? Quem foi? Eu fiz essa sacanagem com você? Fez. O que você respondeu? Marco Van Basten. Na frente do Ronaldo? Claro, pô. Eu não lembro disso não, mas tudo bem. Pode pesquisar. Não, mas não foi assim seco. Não foi. Foi? Marco Van Basten. Tá bom. Mas mas você é assim também. Você é assim. Então, o Ronaldo... Eu falei, o Ronaldo vai ter um treco. Você tá assim. Cara, eu me lembro o seguinte, não dava nem pra criticar, né, Galvão? Não deu tempo. Não dava pra fazer, não dava pra falar nada. Não deu tempo. Você perguntava, e aí? Dava aquele vazio. Velho, virou passeio. Lá vem eles de novo. Gol da Alemanha, que ficou marcado também. Gol da Alemanha. Virou passeio. Lá vem ele de novo. O pior virou passeio, cara. Você falar que virou um passeio contra a seleção brasileira, isso não pode acontecer. Você sabe que é o seguinte, é tetra, marcou. Mas gol na Alemanha também, viu? Porque quando dá alguma coisa errada, os caras falam gol da Alemanha. Não, cara, a gente começa a viajar num ponto. Que o saudoso Ecker. Sim, pô. Grande Ecker. Ecker, pra quem não sabe, Ecker era meu assistente, vai. Assistente, tudo, né? Cuidava da segurança de todos nós. Sim. E fazia tudo. Ele ia na véspera ver meu parceiro. Por seu parceiro, por onde a gente ia entrar, por onde
por onde a gente aqui, saía, por por aqui, não sei o quê, não sei o quê. E eu sabia que Desirê estava com os meus mais novos, com o Léo e com o Luca, no estádio. Eu falei, Iecker, no intervalo, se vira, tira ela daqui com as crianças e leva embora. A minha cabeça ficou tão doida que eu falei assim, vai que alguém reconhece, a mulher do Galvão quer bater ele. Filha da puta, pé frio, que não sei o que, não sei o que. Pode acontecer. Lógico. Ela já tinha ido embora. Então, foi uma sucessão de coisas. O que veio na tua cabeça? Cara, assim, quando tomou o quarto, eu tava olhando, eu falei assim, vai ser um montão. E aí, eu não via no campo nenhum tipo de reação emocional da seleção brasileira. Eu nunca vi, na realidade, eu falo o seguinte, eu nunca vi uma partida de futebol, de seleção, ou de jogo qualquer, um time tão entregue, sem mostrar poder de reação e tomando um gol atrás do outro e não tendo como fazer diferente. Tá bom, nós tínhamos perdido 2 jogadores que eram fundamentais no time. Neymar E o Thiago Silva, que Thiago era o capitão Silva. do time, que era a força da defesa ali. que não jogou por bobeira dele, que tomou o amarelo porque ele não deixou o jogador, o goleiro da Colômbia Uma jogar bobagem, tomou amarelo. E não, mas o Neymar. bola. O Neymar foi Cara, assassinado. aquilo era o auge do Neymar. Sim, meu. Era o auge do Neymar. O Zuniga, que entrou nas costas do Neymar com uma maldade Na inacreditável. maldade. E a gente no Jornal Nacional não deu uma notícia, ninguém sabia, nem os outros jogadores sabiam. Eu me lembro quando eu falo, porque quando começou aquilo, eu liguei pro Rodrigo, pai, ele falou, perdemos nosso jogador, fratura na coluna. Qual? Aonde? Ele falou, mas tu não sabe nada, pô. Eu vou ligar pro Runco. Liguei por essas coisas que a gente ganha na vida, essas. A gente ficava no mesmo hotel da seleção. Não, e essa consideração que eles tinham por nós, cara. Claro. Do Thiago, o Rodrigo me atendeu e o Runco, né, entendeu? E o Jornal Nacional ia entrar no ar, Runco, ele falou, tal vértebra, já não lembro mais, não sei o que, tá fora, agora nós estamos preocupados com o exame que ele vai fazer. Eu falei, o Jornal Nacional está entrando no ar, eu vou jogar para uma pessoa que da minha confiança absoluta, você fala para ele jogar o telefone para Ana Paula, nossa produtora, que passou por João Pedro, e o João Pedro no meu ouvido, e me lembro que estavam saindo jogadores na zona mista, estava saindo o Fred, o Mauro Naves, Galvão, tô aqui com o Fred, você tá sabendo, o Neymar tá fora da Copa? Hã? Fratura na coluna, o quê? Os jogadores estavam saindo e não sabiam, que ficou aquela coisa, e o Neymar era a diferença, porque. Ele estava bem. Não, e eram 2, 3 para cuidar dele, abrir espaço para os outros. E o Brasil não vinha fazendo uma grande Copa, não. O Brasil não vinha fazendo uma Não, grande Copa. o Neymar estava fazendo a diferença naquele O momento. Brasil não vinha fazendo uma grande Copa. Mas será que a ausência do Neymar e do Thiago seriam motivos suficientes para aquela. para aquilo que aconteceu? Galvão, vou falar uma coisa pra você. Se o Neymar estivesse jogando, ele ia causar mais medo no time da Alemanha e eles iam ficar muito mais lá atrás do que eles ficaram depois que eles perceberam que o Brasil estava frágil. Aí eu me lembro, a gente ficava lá em Teresópolis, né? Sim. Quer dizer, a gente viajava. Viajávamos voltava pra juntos, Teresópolis. viajávamos juntos, no aviãozinho, pra lá, pra cá, pra ganhar, senão não dava. Uma Copa num país desse tamanho. Lembro da estreia. Nós fizemos jogo com a Croácia lá no campo do Corinthians. Do Corinthians. Aí no outro dia cedo nós fomos com um jatinho, um aviãozinho, Pra Manaus. que eu fui dormindo daqui até lá e você não acreditou. Pô, Casão, comprei porpetone, tinha vinho. Pô, você dormiu a viagem toda. Eu falei, pô, Galvão, desculpa, Não, mas... ainda paramos pra abastecer. Paramos pra abastecer. Caramba, lá em Montes Claros. Não, Montes Claros é quando a gente ia pra Fortaleza. Ah, é verdade. Que eu falei pro cara, eu joguei aqui. Não lembro o nome da cidade agora lá, já lá pra Amazônia. Paramos pra abastecer na ida e na volta, Sim. sei lá. Mas eu apresentava o Jornal Nacional, ou do estádio, junto com a Patrícia Poeta e com vocês todos. Mas
antivéspera do jogo, o Filipão, nós fizemos um ao vivo com o Filipão, Que eu lembro. no Jornal Nacional. E dentre tantas coisas, eu disse, o Filipão não fala mais comigo desde 2014. Eu sei. Já convidei ele para tomar vinho umas 30 vezes, não adianta. E olha que ele gosta de um vinho. Ele falava assim, bate, acabou o vinho lá na concentração, arruma um vinhozinho para nós aí. Eu nunca fui amigo dele, de jantares, ou de coisa, como a gente sempre fez, mas sempre me dei muito bem com ele. Mas eu me lembro que eu falei, Filipão, é um jogo com a Alemanha, uma semifinal. Eles estão muito bem na Copa. Perdemos 2 jogadores importantíssimos. O Thiago Silva lá, mas o Neymar. Aí sabe o que me veio na cabeça? 2002. O trabalho dele foi excepcional em 2002. Aí eu falei, então 2002 neles. Ele me olhou, por que 2002? Ele jogava com 3 zagueiros. Sim. 2 volantes. Ele jogava com 3 zagueiros, 2 volantes, porque eram 3 volantes, porque o primeiro volante, que era O Edmilson. o Edmilson era o terceiro zagueiro. Era Lúcio, o Roque Júnior e Edmilson. Então eram 3 zagueiros, eram dois volantes, porque os laterais subiam, mas ele tinha 3 caras na frente. Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Ah, peraí, né? Então, eu falei, 2002 neles. Ele falou, como? Fechadinho ali, 3 zagueiros. Aí ele fez, bate, não posso jogar uma Copa do Mundo no Brasil assim. Eu comecei a ficar preocupado. Aí eu falei, tá bom, mas vamos mexer no esquema tático, porque o Neymar tá no auge. O Neymar tem no mínimo 2 para marcar, já sobra mais fácil para o outro. Ele falou, ele quis mostrar confiança, não foi por isso. Ele falou assim, bate, tem vários jogadores para substituir o Neymar. Eu encerrei a entrevista. E depois, aquele comentário depois do jogo no Jornal Nacional tinha que ser uma coisa. Eu disse, gente, é um editorial. E isso aqui não é uma coisa que eu vou lá, falo 40 segundos, a bobagem que vier na minha cabeça. Isso é uma coisa, cara, o Brasil tomou de 7-1 em casa, na semifinal de Copa do Mundo. E ele disse que eu apontei o dedo do país contra ele, não sei o que, e não fala mais comigo. Mas... Agora, será que a ausência dos dois seria suficiente para provocar o que aconteceu? Porque o que aconteceu é inteiramente fora da razão. Galvão, é o seguinte, se o Brasil jogasse daquele jeito, com o Neymar e o Thiago Silva, do mesmo jeito, ele ia perder. Ia tomar 3-4. Porque a presença do Neymar faria o time da Alemanha não ir pra cima que nem louco. Eles foram lá e fizeram 1-2. Cara, aí eles jogavam todo mundo do meio campo pra lá. Eu nunca vi a Alemanha enfrentar o Brasil daquela forma. Jogando todo lá, atacando, querendo fazer gol. Eles... Foi campeão, mas não jogou a final com a Argentina assim. Exatamente. Posso mudar de esporte? Bora! O que significa Fórmula 1 pra você, Galvão? Porque nós estamos aqui em abril, daqui a pouco vai fazer uma data do falecimento do Senna, 1º de maio, e eu quero que você fale da Fórmula 1 e do Ayrton Senna. Aquele dia, o dia 1º de maio de 1994, eu estava assistindo a corrida, porque eu assistia todas as corridas, porque eu sou, né? Fã incondicional do Ayrton Senna. Até porque, lá na Itália, ele me ajudava muito quando ele ganhava a corrida. Porque os italianos, tudo torcedor da Ferrari, ficavam me pentelhando. Aí quando o Ayrton Senna... ia fora. Eu ia lá e era fora. E como ele ganhava mais do que a Ferrari, Exatamente. Então ficava bom pra você. O problema é que eles competiam com outros esportes. Teve o vôlei masculino, perdeu um mundial lá no Japão pra Itália. Eu me lembro muito bem, de manhãzinha. E eles me barbarizaram. E depois teve a Fórmula 1. E o Senna ganhou. Então, assim, tem um carinho pelo Senna. Fora que ele era corintiano, né? Eu corria com a camisa do Corinthians por baixo. O que significa a Fórmula 1 daquela época para você, Ayrton Senna?
primeiro Fórmula 1 no geral, né? Eu fiz Fórmula 1 de 1975 até 2019. Eu não fugi da escola, então são 25 com 19, 35, 44 anos. Faz parte da minha vida. 2 filhos pilotos e campeões. O Kaká, multicampeão. O Popó, bom piloto. Seu amigo Popó. Sim, Popó. Meu parceiro. Parceiro. Então eu sei bem o que é aquilo. E a Fórmula 1 foi um espetáculo. O charme da Fórmula 1, o glamour da Fórmula 1, as viagens que fiz pelo mundo, as pessoas que conheci, os idiomas que eu falo, cara, eu nunca estudei. Te juro, nunca estudei nada. Português eu tenho obrigação de falar, né? Sou brasileiro. Inglês a gente estuda um pouquinho na escola, mas eu digo que se hoje eu falo português e inglês, francês, italiano e espanhol, o espanhol foi por causa do futebol. Mas italiano, francês, eu aprendi falando lá, porque o idioma que se falava, os amigos italianos, a gente sempre teve muita ligação. E as coisas que vi, né? E os títulos que transmiti. E os pilotos que você... Pô, Niki Lauda, E os cara. pilotos, cara. O prazer de conversar com esses caras. Alguns amigos. E o George Harrison, depois você fala do George Harrison. Não só ele. Outros mais. Mas o George Harrison, pra mim, ele é o máximo. Cara, eu conversava com ele Ele tava ali sempre nos bastidores. Né? E eu me lembro que ele falou pra mim, pro Reginaldo, ele já doente, voltando de um grande prêmio da Austrália, pegamos um avião, descemos em Sydney, ele ia pegar um avião para Londres, nós íamos pegar um avião para vir pro Brasil, e na saída me lembro dele, disse, take care, guys. Tomem cuidado. Eu falei, toma você, se cuida. Se cuide muito, porque ele já estava com câncer. Caindo, né? Ele já estava começando a cair. Imagina, George Harrison, cara, pô, peraí, Só isso. Tá de brincadeira? Eric Clapton, pô. E aí, vamos. Rod Stewart. É brincadeira? Então a Fórmula 1 tem isso na minha vida. Mas, por exemplo, eu transmiti os títulos mundiais do Piquet, não transmiti do Emerson. Quando o Piquet foi campeão do mundo na África do Sul, porque o primeiro foi Luciano do Vale que fez o primeiro título do Piquet em Las Vegas. Eu estava chegando, né? E aí depois, primeiro, eu chorava no fim da transmissão. Depois, cara, Suzuka entrou na minha vida porque eu transmiti Nelson Piquet campeão do mundo, tricampeão do mundo, e em 87. Ayrton Senna campeão do mundo em 88, 2 seguidos, cara. Aí em 89 o próximo bateu de propósito do Senna, não deu, e aquele pilantra daquele balestre, presidente da Federação Internacional, desclassificou o Senna, porque senão seria ele o tetracampeão e não o próximo. Mas Piquet em 87, Senna em 88, Senna em 90, Senna em 91. Que coisa espetacular, cara. Mas mesmo depois, 2 grandes pilotos, fiz todos brasileiros, mas Rubinho e Felipe Massa. Pô, né? Felipe até hoje está discutindo o título de 88. Tá reivindicando, com toda razão, né, inclusive. Porque nada contra o Hamilton, não, é porque foi um roubalheiro o Grande Prêmio Como foi roubado o Grande Prêmio de Singapura, ele não podia valer. Sim. Se ele não valesse, ele teria sido campeão. Mas é uma coisa espetacular. Quando as pessoas me perguntam assim, o que você gosta mais de transmitir? Futebol ou Fórmula 1? Eu de sacanagem respondo basquete. Eu fui jogador de basquete, Sim. Ganhei um troquinho. Se eu ser profissional de basquete num time pequeno naquela época, o máximo que eu consegui foi que eles me pagassem a faculdade e me dessem um tanque de gasolina por semana, 2 tanques por semana no carro. Pô, mas já era coisa pra caramba, cara. Era coisa pra caramba. Mas tem dia, quando você saía do campo como jogador de futebol,
Você saía, você fazia assim, joguei pra cacete. Claro. Hoje eu fui uma merda. Sim. Na própria transmissão também, você saía Claro. pensando Não, nisso. toda. Então, Qualquer trabalho. quando eu saía de um jogo de futebol dizendo, porra, hoje. Narrei Pá! pra cacete. Mas quando eu saía da Fórmula 1, porque é muito mais difícil transmitir Fórmula 1 do que futebol. Futebol é aquela coisa do dia a dia nosso. A Fórmula 1 é igual uma escola de samba. Você tem que entender o enredo, tem que entender o porquê das alas, por que o cara vai parar, qual é a estratégia dele, o que é isso, o que é aquilo, por que está fazendo aquilo. Então é uma coisa complicada. Mas o futebol é futebol. Ponto. Seleção brasileira, seleção brasileira. Ponto. É o máximo. Copa do Mundo, ponto. É o máximo. Indiscutível. Mas essa fase dos brasileiros. E Ayrton Senna. Porque aí tem o seguinte, cara. Um dia, num grande prêmio da Bélgica, ele corria de Fórmula Ford 2000. Foi o dia que eu o conheci. E foi um dia de tragédia também. O dia que eu o conheci. Que foi o dia da morte do Gilles Villeneuve. Sim. Grande piloto. Gilles Villeneuve. Nossa. Depois o filho foi campeão do mundo até, mas não chegou, nunca chegou nem perto do pai. E ele entrou, ele ganhou a corrida preliminar, não sei o que, ele entrou, falou assim, o senhor é o seu Galvão Bueno? Eu falei, tirando o senhor a parte, sou eu mesmo. Aí ele falou, eu sou o Ayrton Senna da Silva. Eu disse, muito prazer, Ayrton Senna da Silva. Eu mudei o nome dele para virar Ayrton Senna do Brasil depois, tirei o Silva, botou o Brasil, né? Aí ele falou assim, muito prazer. Foi prazer. O senhor vai transmitir muita vitória minha ainda. Caramba. Aí eu falei, se você tirar o senhor, é capaz de dar certo. Aí depois nós fomos, ele começou a ver aquela coisa, começamos a criar uma amizade. Tinha uma identidade. Eu estou vendo ali o Magrão ali. Magrão. O Magrão aqui e ali. Tem coisas que não se explicam. Se cria uma identidade. E depois isso foi. As famílias ficaram amigas e eu fui conhecendo os dramas dele, ele foi conhecendo os meus, dei alguns conselhos para ele deu muito mais conselho para mim, sendo 10 anos mais novo, porque o corredor de automóvel é uma vida difícil, é muito sofrida a casa. Eles começam muito menino, 7 anos, 8 anos, 9 anos, sei lá, 10 anos no máximo. E eles começam a conviver, o perigo está na curva seguinte, a morte pode estar na curva seguinte. E a responsabilidade, e a coisa de muito garoto. E por mais campeão que um corredor de automóvel seja, ele tem muito mais derrota do que vitória. Sim. O Senna ganhou 41 corridas de Fórmula 1, correu 160, sei lá quanto, vamos dizer que foi 161. Então ele ganhou 41 e perdeu 120, ou deixou de ganhar. Sim. 120. E quando o Kaká, o papai ainda estava no kart, o Kaká passou do kart pro carro uma vez em Portugal, o cara, você vai me ajudar, não sei o quê, ele já conhecia. Ele falou, e o menino dele dizia assim, você tem certeza que ele quer isso? Se depender de mim, eu vou falar para ele não. Olha que coisa maluca. Eu falei, por quê? Porque aí falou tudo isso que eu falei aqui. O Thierry Boutsen, que era um grande amigo, grande piloto, amigo do Ayrton, muito amigo meu, eu ensinei o Thierry Boutsen a falar algumas coisas em português, 90% besteira, né? Sim, claro. Que é o que a gente faz mesmo, né? Você o que a gente ensina. Você deve ter ensinado muitos jogadores na tua época da Itália a falar um bocado de palavrão. Ou então falar coisas pra ele dizendo que. Não, palavra não, normal. Isso é normal, mas era um monte de bobagem. Você fez isso também. Claro. Então eu não posso repetir aqui as coisas Eles faziam com a gente também. Eles faziam também, ué. Então, mas ele formou uma frase que eu dizia, e aí, Thierry? Como tá a vida? E ele falava, isso, vida de cachorro. Porque é muito difícil, né? Então aí foi se formando uma amizade e eu sou filho único. Eu meio que achei o meu irmão mais novo.
E a irmã mais velha do Ayrton era a Viviane, mais velha. O Léo era mais novo. Então era um irmão mais velho e um irmão mais novo. E ele, cara, então, imagina transmitir a morte dele. Eu estava assistindo. Querendo não acreditar que ele estava morto. Querendo naquele momento que ele mexe a cabeça. Ei, mexeu a cabeça. Você não se moveu. Aí ele estava morrendo ali. Aquilo era o estertor. Ele estava morrendo ali. E eu nunca consigo me esquecer da decolagem do helicóptero, que eu dizia, vai, meu irmão, seja forte, lute. Deus está com você e um país inteiro, um mundo inteiro torcendo por você. A comunicação naquela época era muito difícil, casa. E eu pedi ao Braguinha, um grande cara, Almeida Braga, um grande banqueiro, um mecenas do esporte, ficou muito amigo do Ayrton, nós estávamos sempre juntos, jantávamos sempre juntos, nas noites de corrida. E eu disse, Braguinha, vai arrumar um helicóptero para a gente ir para o hospital, porque nós íamos juntos para Portugal, para a casa do Ayrton. E o Reginaldo eu pedi umas 3 vezes para ele, fala um pouquinho aqui, eu ia lá fora respirar. E aí ele voltou, nós vamos com o Berger. Aí ficamos esperando aquela fila de helicóptero ali, a gente esperando, e eu querendo contato, eu não conseguia falar com o Cabrini, que era o repórter que estava no hospital. Eu falava com o Claudinho, que era o operador de áudio, para ver se ele conseguia falar se tinha alguma notícia. E o Berger estava encostado numa cerca, assim. E aí ele olhou para mim, nós sempre fomos amigos, eu chamava ele de Geraldo, porque a coisa mais fácil, mais perto que ele chegava de Galvão era Galival, que era como ele me chamava. E aí quando ele olhou para mim e fez assim. Ou seja, ele já tinha notícia da morte. Foi muito duro, foi muito difícil. Foi. Mas eu prefiro lembrar do Becão, do meu amigo, do Beco. Sim. Que é o nome. Ele era tímido, com quem ele não conhecia. Mas com os amigos era um moleque, casa. Mas ele fez tanta sacanagem comigo, eu fiz tanta com ele. De coisa, de algumas maldades mesmo. Mas era uma coisa divertida. Eu prefiro me lembrar das vitórias. Claro. Aí, na ponta dos dedos, aí torcendo do Brasil, essa coisa. E antes de estar aqui com você, eu estava gravando um especial da Globo, falando disso. E aí me perguntaram o que significa você ter sido a voz da história do Senna. Só pode ser o homem lá em cima que me deu isso. Cara, eu não pude narrar o Pelé, mas fizemos 3 Copas do Mundo juntos e criamos uma amizade muito forte, que tentaram estragar, mas não conseguiram. E já foi um presente divino. Mas poder ser a voz de tudo aquilo que o nosso herói das manhãs de domingo... Pô. Porque eu digo o seguinte, casa, nós temos muitos ídolos esportivos. Você foi ídolo para muita gente. Esse cara aqui, ó, ele agora é nome de praça lá na França. Sim. Doutor Sócrates, o Magrão. Então nós tivemos muitos ídolos e temos muitos ídolos esportivos. Mas eu digo que nós temos 2 heróis do esporte, Pelé e Ayrton Senna. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Então eu ter podido ser a voz dos grandes momentos da vida dele é um presente que Deus me deu que não tem preço, não tem nem como avaliar, não tem nem como imaginar o valor que isso possa ter. Eu falo com ele de vez em quando. Acredito. Que eu falo com o Magrão também.
Magrão te responde? Sempre, Responde? sempre, Eu, sempre. eu fico tentando achar que ele me responde, mas de verdade eu não sei se. Ô, Galvão, presta atenção na sua mente quando É? você fala com ele, porque a Então. resposta vem aqui dentro. É. Eu, eu, Eu não ouço nada. A gente não escuta. Exatamente. É, Vem aqui, ó. Pô, Cássio, tu definiu pra mim. É isso. Eu falo. Você pode falar com quem não, você quiser. Não vem a voz, mas vem o sentimento. Você pode falar com quem você quiser. É verdade. Que a resposta vem na mente. Mas essa ligação com ele é. Cara, o respeito que eu tenho pelo Emerson, o respeito que eu tenho pelo Piquet, o respeito que eu tenho pelo Rubinho, que eu tenho pelo Felipe Cites, porque são campeões do mundo, é aqueles que conquistaram a vitória, Claro. mas por todos os outros pilotos. Mas o Senna Difícil. tá aqui e aqui. Parabéns, Galvão. É isso. Isso que é legal no conversar com pessoa como você. Que você fala com emoção, de verdade. E eu conheço, eu sei que você é sincero e verdadeiro na hora das emoções. Sabe uma coisa que me emociona? Você. Por quê? Como por quê? Por sua grande vitória na vida. Você lembra o tanto que a gente chorava na final da Copa de 2018, quando eu não esperava aquela declaração sua? Aí comecei a chorar junto. O Arnaldo, muito malandro, aproveitou que estava um momento de emoção para dizer que ele estava saindo, que ele não estava programado aquilo para ele, não. O Arnaldo é assim, né? A gente conhece o Arnaldo. Sim. O irmão também, grande figura. Grande figura. Eu me lembro de conversas nossas, de momentos. Eu me lembro de você falando escondido comigo, entrando no hospital. E você dizendo assim, eu não vou morrer, não. Estou falando com o meu coração aqui, nós somos parceiros. A sua vitória é gigantesca, cara. E a sua vitória... A gente pode conversar com quem quiser. Aquele dia eu conversei com o meu coração. É, Eu consegui acalmar meu coração, que ele estava disparado. tá vendo? Eu estava achando que ele não ia segurar onda. E você precisava falar com alguém também, Claro. e escondido me ligou. Você estavam te levando pra UTI, eu dizia pra você, casa, desliga o telefone, porra. Você não vai morrer porra nenhuma. Então, tem momento, você é um cara que me emociona. Essa sua vitória, por tudo que a gente viveu, conviveu, por um monte de merda que nós fizemos junto, mas a sua vitória, você saiu do fundo do poço para ser o que você é hoje, o exemplo que você é. Obrigado. As palestras que você faz, os movimentos que você faz. Tem muita gente do lado de lá que não entende, né? Idiota tem em tudo que é lugar, né? Sim. Mas você é um cara que me emociona E você me emociona. Sempre. pela sua vitória. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como foi os bastidores quando ficou claro o meu problema lá com a Globo? Você, o saudoso Marquinho, Luiz Fernando, a Amália, que era do RH. Como vocês chegaram às conclusões? Primeiro, que eu estava internado, o que vocês iam fazer comigo? Segundo, que eu fui para a Copa da Alemanha por exigência sua. Pra não me Minha e deixar... do Marquinho. Sua e do Marquinho. Grande Marco Me Mora. conta um pouco disso. Cara, teve um dia que você resolveu contar para nós a piorada que você tinha dado. Primeiro ficou todo mundo em choque, né? A dependência química a gente já sabia, né? Nós estamos juntos há Claro. trocentos anos. Mas aquele buracão que você tinha chegado, que você resolveu contar para nós. Então, a intenção sempre foi uma torcida muito grande e poder ajudar naquilo que fosse possível. Mas esse momento de 2006, tinha uma moça que era... Porque a Globo... Cara, tem tanta gente que fala tão mal da Globo, mas a Globo foi tão correta comigo a vida inteira. Comigo? E a Globo foi do cacete com você. Pô, inesquecível. Ninguém vai... Você vai até você se tratar quanto tempo seja necessário. Ninguém pensou em
romper seu contrato, ninguém. Não. E tudo aquilo que fosse necessário. Aí, chegou para mim que. Eu não sei se era psicólogo, se era psiquiatra, eu sei o que. Da Globo, tinha um psiquiatra, uma coisa. E chegaram lá com o jogo que você não podia ir na Copa do Mundo De 2006. de 2006. E eu falei pro Marco Mora, vamos conversar com essa moça? E ela, eu me lembro de uma frase que ela usou, falou assim, não, a Alemanha é muito fácil o acesso à droga na Alemanha. Eu falei, no Brasil é difícil, né? Deixei ele aí sozinho. No Brasil deve ser difícil, né? Então, você acha que você está certa de... Ele vai ficar aqui no apartamento dele sozinho, você quer o quê? Que ele pule da janela e se suicide? Vendo a gente lá? É pior para ele ficar aqui. É melhor para ele ficar aqui sozinho do que ele estar lá comigo, com o Arnaldo, com o Falcão, com o Hyatt. Com todo mundo, a equipe toda. O Hyatt, com O Zé Roberto Wright. Hyatt, eu falei Hyatt, o Hyatt. Com o Hyatt, com o Luiz Roberto, com a equipe toda no dia a dia, envolvido naquilo. E a gente conseguiu convencer e você foi pra Copa e estávamos juntos lá na Copa. O Brasil não ganhou, mas nós estávamos juntos lá. Sim. Então, só tem alguns momentos disso, mas a tua vitória é gigantesca, cara. A tua vitória é gigantesca. E se eu pude ajudar um pouquinho, graças a Deus. Bom, Galvão, tinha um monte de coisa para conversar, mas esse momento aí foi bem emocionante. Então, é assim, eu tenho um quadro aqui no meu programa, no canal Ocasião Pode Tudo, que é Virando o Jogo. Então, virando o jogo significa que eu passo a bola para você. Virando o jogo do jeito que você virou. Exatamente. Você pode fazer as perguntas que você quiser para mim. Do jeito... Eu fazer pergunta pra você? Virando o jogo. Peguei a bola, virei o jogo, Você já joguei a bola pra você. 2h30 comigo, fiz tanta pergunta, fizemos tanta pergunta. Você é um ótimo entrevistador, né? Eu sei que você tira... Agora fiquei aqui. Você acredita na seleção brasileira hoje? Estou começando a acreditar bastante. Eu acho que o Dorival está organizando o time. Eu acho que os jogadores voltaram a jogar com foco na partida, com amor à camisa. Pelo menos esses 2 jogos do Dorival, eu senti isso, Galvão. Não sei se você sentiu a mesma coisa. Conversei com ele lá. E eu senti também que a torcida brasileira está começando a se identificar novamente com os jogadores, com a seleção. Eu achei isso. E eu acredito nisso. Eu acho que com a presença do Endrick vai ajudar muito, porque o garoto é jovem, está aqui no Brasil ainda, vai embora daqui a pouco, mas é o grande representante do futebol para a garotada. Você viu a entrevista dele depois do jogo com o Palmeiras e Santos? Que ele falou que eu quero ser um exemplo para as crianças e tal. Então é isso. Eu acho que é assim que cria uma identificação com o torcedor. Você... Qual é a coisa que você mais se arrepende na vida? Cara, o que eu mais me arrependo, puta, Galvão, sabe quando eu tenho uma filosofia assim, cara. Tudo que eu sou hoje foi por causa de tudo que aconteceu lá atrás. Então eu olho pra trás, eu falo assim, pô, eu passei uns apertos ferrados, principalmente nesse período aí, mas eu não posso me arrepender daquilo. Porque senão eu não seria como eu sou hoje. Eu queria um entendimento melhor sobre a dependência química, um entendimento melhor como conversar com as pessoas, sabe? Então, eu não consigo me arrepender. Eu só iria me arrepender de alguma coisa lá atrás se eu não tivesse sobrevivido por causa da droga. Aí lá em cima, eu ia falar, puta, por que eu fui até lá? Mas eu sobrevivi, né? E a sobrevivência me deu conhecimento. Então eu não posso me arrepender daquele momento. Eu não me arrependo de nada. Poderia ter tido mais foco na Copa do Mundo de 86. Eu fui lá meio deslumbrado, me diverti mais do que joguei na realidade. Então eu poderia ter me focado mais. Mas eu nem penso que eu precisava ter arrependimento, porque senão você vai me machucar. Eu fiz umas eliminatórias fantásticas. Eu cheguei na Copa como um dos principais jogadores da seleção e não consegui jogar porque eu deslumbrei. Mas tudo bem, tudo fez parte
As noites eram agitadas. À noite, aquele circo voador não era O mole. circo voador. O circo voador. Circo voador Olha, era, assim, circo voador era danado. Eu fazia a dupla diária com o Careca e com o circo voador. O circo- Cara, o circo voador que me ganhou. O circo voador era danado. É, danado. O circo voador era um lugar de Shows, de teatro, show, de festa. música, Ele festa. veio do circo Do Rio, do eles Rio. foram pro México, pra Guadalajara. Mudou pra Guadalajara e era bom demais. Pô, maravilhoso. Galvão, eu não tenho como te agradecer. Mas eu queria fazer, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer Então beleza, o entrevistador é assim, tá vendo? Ué, Vai. seu grande ídolo no futebol. Puta, meu grande ídolo no futebol. Cara, eu tenho muitos ídolos, né? Por exemplo, o Magrão. O Magrão é uma paixão, não é? Então, é assim, eu coloco o Magrão à parte, porque é muito óbvio eu ser muito fã dele, mas eu prefiro ser a paixão dele. Então, o meu grande ídolo no futebol é Roberto Rivelino. Roberto O Rivelino. Orelha? O Orelha. Roberto Rivelino. Nasci numa família corintiana, só ouvi falar de Rivelino e Pelé, porque o Corinthians não ganhava do Santos. Rivelino, Pelé, Rivelino, Pelé. Na Copa de 70 foi a primeira vez que eu vi futebol na minha vida. E eu me apaixonei pelo esporte e vi o Rivelino jogar pela primeira vez na Copa de 70. Claro, Pelé é o máximo. Não estou falando que o Rivelino é melhor que o Pelé. Pelé é o máximo. Mas eu já estava meio que induzido a saber quem era o Rivelino, porque minha família falava muito do Rivelino. E eu vi. A Copa em junho de 70, né? Em julho, teve Corinthians e Ponte Preta, no Parque São Jorge, no Campeonato Paulista. E era a volta do Rivelino e do Ado. E meu pai me levou lá para assistir. O Rivelino e o Ado deram a volta olímpica. Nós ficamos na grade, assim, lotado, e eu vi o Rivelino e o Ado dando a volta olímpica. O Rivelino não jogou e o Ado jogou. Dali em diante, eu fui vendo jogos. Meu pai me levava em todos os jogos, ver o Rivelino. Meu pai queria me mostrar muito os caras de 70. Então eu ia ver o São Paulo, o cara do Gerson. Eu ia ver o Palmeiras, tinha o Leão, mas eu gostava do Leivinha. Sou fã do Leivinha. Eu ganhei uma camisa do Palmeiras nova agora. O Leão seria se dar muito bem com ele. Mas agora me dou bem. Aí eu pedi pra colocar 8 Leivinha. Eu tenho essa camisa. Mas assim, o Leivinha é meu ídolo pela característica. A gente jogava praticamente na mesma posição, como Roberto Dinamite, como Roberto Miranda. São meus ídolos de posição. Mas o marco pra mim no futebol é Roberto Rivelino. Não tem nada igual. Ele fez eu torcer pro Fluminense. Você falou do... Tá bom, depois vocês cortam aí o tempo. Você falou do Leão, brinquei, porque eu falei, o Leão você se dava bem com ele, porque era na democracia corintiana. Sim. Você, Magrão... Mas o Leão é o seguinte, você sabe... O Leão era contra vocês. Então, ele eu vou te falar uma coisa, o Leão, eu conheço o Leão profundamente, bem, porque eu me dou bem com ele faz muito tempo. O Leão, ele é completamente diferente da imagem que ele mostra e do que as pessoas sabem. É isso que eu queria falar. O Leão é um cara engraçado. É. Ele é divertido. Só que ele tem uma proteção já enraizada nele desde quando ele era garoto, que é não mostrar o que ele é de verdade publicamente, porque ele se defende. Mas assim, conversando comigo, você sabe que eu fiz um almoço em homenagem à democracia corintiana, acho que em 2019. Lá no Corinthians, foi uma organização, fui eu que organizei, o departamento cultural do Corinthians ajudou, chamamos os caras e tal, e eu deixei na mão deles, só falar, chama os caras, e quando eu fui ver a lista não tinha o Leão. Você falou, chama o Eu Leão. falei assim, ó, chama o Leão, porque se o Leão não for, eu também não vou, porque senão não é democracia. Se é para fazer um almoço pela democracia, representando a democracia corintiana, o Leão tem que estar, não importa se ele achava que não era democracia ou se ele era contra, ele presente, e eu liguei pra ele, eu convidei ele pessoalmente, eu falei, você tá sabendo? Não me falaram. Eu falei assim, eu tô te convidando pra ir. Casão, eu vou porque você me convidou. E ele foi. Tá vendo? Deixa eu te contar o do Leão, então, pra isso, pra gente encerrar. Eu sei lá porque que o Leão tomou bronca de mim num determinado momento. O Leão nunca foi no Bem Amigos, cara. 20 anos de Bem Amigos, ele nunca foi. Convidou umas 300 vezes. Ele nunca foi. Aí, nós estávamos no Mundial de Basquete Feminino. Estava trabalhando com a Rainha Hortência, amiga querida, mora no meu coração. Corintiana. Ele tá bem ele com o Corinthians, corintiano. Tem que lembrar, Tá né? bem com o Corinthians. Você fala só de Tá bem ele gente. com o Corinthians. Ailton Senna.
pô. Corintiano. Tá bom. O Rivelino, pô. Tá bom, Corinthians. tá bom, tá bom. Hortência. Tá bom. Aí, acabou o jogo, tinha um negócio lá do ginásio do Ibirapuera, que você pega o elevador, vai lá em cima, tem um hall, não sei o quê, tinha uma coisa. E o Leão tava lá para assistir o Mundial de basquete feminino. Aí nós entramos junto no elevador. E aí? Aí eu falei, ô Leão, vamos parar de babaquice? Porra, cara, tu tem sua vida, a minha. Você é um cara, um goleiro espetacular, um profissional maravilhoso. Eu acho que eu faço o meu direitinho. Ele virou para mim e falou assim, ô Galvão, você precisa de mim? Aí eu falei, não. Eu preciso de você? Eu falei, não. Então vamos deixar assim? É o jeito dele. Pera, o cara sai de lá arrasado. Mas ele é direto. Eu saí lá arrasado. Cara, o Leão é Mas assim. tem sequência, peraí. Ah, Aí um dia me toca o telefone. Oi, Galvão. Emerson Leão. Eu falo, ô Leão, como é que vai? Tá bom, tudo bem? A vida como é que é? Acho que você achou que eu não queria ligar pra você, né? Pô, talvez não. Cara, meu neto é seu fã. E ele queria que você mandasse uma foto, um recado gravado para ele. Eu falei, claro que eu vou fazer isso, é evidente que eu vou fazer isso. Aí ele falamos de vinho, falou, quer que eu mando uns vinhos para você? Não sei o ele quê. gosta de vinho. Você sabe que ele é conhecedor de arte. Aí ele falou assim, não precisa mandar não, eu vou comprar. Mas a história não passou. Aí teve a comemoração. O Esporte Espetacular fez uma comemoração do Tri. E aí fizeram uma coisa lá. As vozes do Tri, do Tetra e do Penta. Então era o Fernando Solera. Sim. Porque dos três que narravam em conjunto, o Solera fez o final do Tri. Então a voz do Tri foi ele. Então era a voz do Tri e a voz do Tetra e do Penta era eu. E íamos narrar o jogo lá do Tri, o pedaço do jogo do Tri, o pedaço do jogo do Tetra, junto, não sei o quê. E o Leão de comentarista. Ai. Rapaz, me deu um abraço, dei um abraço nele, foi uma conversa ótima. E eu falei assim, ô Leão, que prazer fazer isso com você. Ele falou, também estou muito feliz. Não tem um emprego de comentarista lá para eu trabalhar com você? A vida traz essas coisas, cara. Você sabe qual é o ex-jogador que eu joguei, ou joguei contra, que eu tenho mais contato? 2, 3? Chuta 2, 3 aí que eu te falo. Que você tem mais contato? É. Caraca. Não vou saber. Então, eu sei que você não ia saber. Sei, Então eu vou te falar. Não, porque eu comecei a pensar aqui. Não, eu comecei a pensar no Renato. Sim. Eu comecei a pensar no Renato, eu comecei a pensar no Falcão, comecei a pensar no Zico, comecei a pensar sei então, lá quem. Mas então, aquele que eu tive mais contato depois que eu parei de jogar, depois que eu tive problemas porque e tal. aqueles que trabalhamos juntos, Então, né? o Leão. É O mesmo? Leão eu ligo, ele atende, eu deixo mensagem, ele responde. O Leão é o cara mais fácil que eu converso. Não é aquele que eu... Pode ser que não seja aquele que eu mais converso, mas é aquele que mais fácil eu tenho contato. É ligar, eu mando uma mensagem, ô Leão, quero falar com você. Pode ligar, eu ligo, ele atende, ele liga pra mim, eu atendo. Não tem problema nenhum de falar com o Leão. Eu não tenho problema nenhum de falar com o Leão. Então, Muito tranquilo. Vamos terminar mandando um grande abraço apertado pro Emerson Leão. Então, eu já falei pra ele, vou repetir pra você que você tá aqui. Pra mim, o Leão foi o melhor goleiro brasileiro que eu vi jogar, na minha opinião. Quando eu faço seleção de todos os tempos, eu coloco o Leão. Aí eu discordo de você por causa do Tafarel. Não, claro. Mas sabe o que eu digo sempre? Um não é pior que o outro. Não, mas sabe o que eu digo sempre? Quando eu falo do Tafarel, eu digo com todo respeito, profundo respeito ao Gilmar e ao Leão. É, isso aí. Com Galvão, então é todo isso. respeito. Casa. Muito obrigado. Cara, mas é bom Curtiu? demais falar- Curtiu? Muito. Eu também. Posso falar uma coisa para encerrar? Pode. Eu sinto muita falta de trabalhar com esse cara aqui. Fizemos coisa muito juntos. Sim. Era muito bacana.
E era bacana, até quando a gente discordava um do outro, quando ele fazia cara feia pra mim, que ele ficava invocado, que ele podia fazer uma cara feia pra mim, mas nunca brigamos na vida. Não, e tem outra coisa, nós não vamos falar aqui que não dá tempo e nem pode. É. A gente se divertiu pra cacete. Muito. Galvão. Pô, hein? Muito. Enfiamos muito o pé na jaca. É isso aí, eu e Galvão Bueno. Eu e Casa Grande.